Crime sendo julgado por inteligência artificial. Vocês acham que daria certo? Mas, pessoal, se eu falasse pra vocês que o filme Justiça Artificial, além de ser um ótimo filme, traz lições pra gente aprender, assim, na prática, de uma maneira que eu nunca vi antes, que é literalmente uma pessoa que errou, uma pessoa que tem que lidar com as consequências do erro e tem que encontrar uma solução, que a gente sempre parte do pressuposto ali de personagens que eles estão em crescimento. Então, eles estão ali embaixo e depois eles vão se elevando. Nesse caso, não. Nesse filme aqui a gente tem um personagem que tinha um certo patamar, ele perde esse patamar e tem que lidar tanto com as suas negligências quanto também as consequências dos atos que ele fez ou talvez que ele não fez. E esse filme é Justiça Artificial. A premissa dele inicia com o personagem ali acordando e se dando conta que ele foi preso por matar a sua mulher e ele vai ser julgado por uma inteligência artificial que ele mesmo ajudou a estar ali, a ser implementada. Então, o que é o melhor juiz? Uma inteligência artificial que não tem acesso a sentimentos ou ser humano? Porque por mais que o juiz tenta ser imparcial, ainda assim ele é um ser humano. Então, é muito legal ver isso e como desenrolar dessa história, desses dois protagonistas, que é a inteligência artificial e o personagem principal, eles vão ali se reconhecendo, vão entendendo mais sobre o crime e também vão se questionando sobre suas próprias ações. E ver uma inteligência artificial questionar suas próprias ações, eu confesso que foi assim, gente, muito bom. A atriz é incrível, ela traz ali uma imparcialidade que precisa, né, acontecer, porque é uma inteligência artificial, ela tá representando ali uma máquina, mas ao mesmo tempo a gente se afeiçoa a ela como uma pessoa. É bem diferente, na verdade. Então vamos focar aqui no que a gente aprende com esse filme. Lembrando que se você assistiu esse filme, gente, comenta aqui que eu preciso conhecer pessoas que assistiram esse filme, porque ninguém tá afim de ir no cinema, porque, né, não tá sendo muito divulgado, mas é muito bom esse filme, tá? Então a gente não vai só aprender com esse filme, tá? E uma indicação de um filme muito bom. Então, bora lá. A gente inicia com ele acordando e se dando conta, né, que ele está ali sendo julgado, que a esposa dele faleceu, ela foi morta, e que ele esteve ali na casa tempo antes disso acontecer. Não tinha, a câmera não pegou nenhuma outra pessoa saindo da casa, a filha é a pessoa que encontra a mãe naquela situação sem vida, e tudo é muito direcionado a ele. Você olha e fala, foi ele, porque não tem explicação. As câmeras de segurança mostram ele extremamente transtornado, logo depois tem outras câmeras de segurança que mostram ele extremamente embriagado, brigando ao ser preso, uma situação assim, gente, vexatória. Eu achei até pensar que eles estavam armando pra ele e que aquelas filmagens eram mentiras, porque era muito absurdo, mas não, ele de fato fez aquilo, ele de fato agiu daquela forma. Com o passar do filme, a gente descobre que ele tem uma filha, que ele estava ali num processo de divórcio e que ele é um alcoólatra. Ele tinha ficado um período de tempo sem beber e ele decidiu voltar a beber. E com isso, a vida dele, tanto profissional, no caso, né, porque ele tá sendo julgado, quanto amorosa e familiar, estava assim, ó, ladeira abaixo. E à medida que ele vai se dando conta de tudo que ele fez e a própria inteligência artificial vai pegando informações sobre o relacionamento dele, que vai de um relacionamento bom até extremamente conturbado, a perda de um parceiro que ele teve, que foi um choque ali letal pra ele, que fez ele regredir muito na vida, faz com que a gente entenda que esse personagem, ele errou, ele foi falho, não falho só em quesito como pai, como marido, mas ele também, sendo ali, quando ele estava alcoolizado, ele era uma pessoa que deixava muito a desejar como ser humano, e a gente vai se dando conta que aquele personagem, ele é um personagem que ele errou, que ele trouxe uma carga muito pesada ali pra vida dele, principalmente por conta do álcool e o não aceitamento da justiça que foi feita com relação à perda do seu parceiro, uma missão que ele estava. Enquanto a gente vai vendo ele digerindo todas as informações do que ele fez, já que ele não lembra de muita coisa, principalmente porque ele estava alcoolizado, a gente também vai vendo a inteligência artificial sempre trazendo ele para o presente, para resolver o problema presente. E o problema presente que ele tinha naquele momento é que ele tinha 90 minutos para provar que ele tinha ali pelo menos chance de não ser a pessoa que fez isso com a esposa dele. Se ele não conseguisse diminuir 92% a chance dele ter cometido o crime, ele seria tipo executado. Não é tipo, ele seria de fato executado naquela cadeira. E gente, é angustiante pensar que aquela cadeira em qualquer momento vai, ó, mandar ele de arrasta. E a gente vai vendo constantemente o lidar com uma mente que vai se perdendo. Então em vários momentos do filme, ele vai se dando conta, ele vai se culpando, ele vai descobrindo coisas novas, ele descobre coisas sobre a filha dele que ele não sabia, um perfil secundário, condutas que ele não estava acostumado a ver ela ter, e a esposa, ele descobre sobre a amante da esposa, e tudo isso vai trazendo ele pra mente dele se culpar e dele pensar no que ele fez da vida dele, nos erros que ele cometeu. E a inteligência artificial sempre traz o foco para agora, porque ele não tem o que fazer com relação ao que ele já fez, mas ele precisa resolver aquele problema naquele momento, e aquele problema naquele momento
era tentar provar para aquela juíza, que era uma inteligência artificial, que ele tinha chance de ser inocente e aí ele não teria sido, né, ele não seria executado naquela cadeira. Então eu achei muito interessante, uma lição muito boa com relação a como lidar com problemas. Nós vemos uma pessoa lidando com o fato e erros que ele cometeu e ao mesmo tempo tendo que focar no presente e no agora. E aí outro ponto, seguindo esse raciocínio, né, dele ter que estar no agora, a gente chega numa parte do filme onde ele perde totalmente a esperança. Ele simplesmente olha e fala, não, deve ter sido eu mesmo, eu mereço isso aqui que vai acontecer comigo. Ele fala, né, pra inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela tem uma resposta pra ele que eu fiquei assim, gente, é muita questão da mentalidade mesmo, porque a postura dele muda depois disso. Ela vira pra ele e fala assim, tá, beleza, você acha que foi você mesmo. Você não, nem você tem certeza se você de fato fez isso ou se você não fez isso. Mas a questão é, será que você não merece saber a verdade? Será que você pelo menos não merece saber o que de fato aconteceu naquele momento? E aí depois que ela fala isso pra ele, ele começa a ir atrás e prestar mais atenção e focar a mente dele no agora. E por que eu trago esse filme muito pra gente saber lidar com problemas e focar no agora? Porque a gente vê na prática uma pessoa que está com um problema muito grande, perdeu muita coisa, né? Porque até então ele não sabia da morte da esposa, ele não sabia da filha, ele não sabia de muita coisa. E como ele precisa pegar cada probleminha e ir resolvendo no momento o que dá. E com ordem de prioridade. Naquela situação, a prioridade dele era não chegar aos 90 minutos sem provar para a inteligência artificial que ele tinha dúvida ali de ser inocente ou não. Se ele conseguisse provar e tivesse chance de ter tido uma segunda pessoa, ele seria julgado de outra forma que não fosse daquela forma de execução. É incrível, é impactante a forma como isso é retratado pra gente, mostrado ali, sabe, de forma extremamente prática, de como você pode ter um problema muito grande e como você tem que fazer uma ordem ali de prioridade e focar na questão do agora. E toda vez que a mente dele ia, sabe, tendo devaneios ou ele ia pensando em questões mais sentimentais, a inteligência artificial, que era a juíza, chama ele pro presente e fala, não, mas sua mente tá vagando, vamos prestar atenção nisso aqui. Mais pra frente a gente descobre que existia sim uma segunda pessoa ali. A gente vê como ele precisa seguir em frente, não só com relação ao que ele descobre com relação à morte da esposa dele e tudo mais, né, a uma traição de uma pessoa próxima ali que ele não imaginava que poderia fazer aquilo, como também ele percebe quando ele perde o parceiro dele, o quão ele perdeu após isso, porque ele não deixou as coisas lá atrás, ele não soube seguir em frente. E no final do filme a gente percebe que ele é um homem que aprendeu a lidar com os erros e que ele precisa seguir em frente. Cometer o erro não é uma coisa legal, mas ficar encarnado no erro, ser consumido pela culpa, ser consumido por fantasias do que você poderia ter feito, são coisas que é uma perda de tempo, porque você só tem uma chance. Se você errou, tá tudo bem, a gente segue em frente e vai resolvendo outros problemas, lida com as consequências dos atos, e é assim que funciona. Essa encarnação, essa questão de você ficar ali obcecado por um erro seu, uma palavra sua, uma situação que aconteceu na sua vida, é definitivamente um atraso de vida. E a gente vê muito isso acontecendo com esse personagem. E aí as coisas acabam saindo do controle, as coisas a gente vai descobrindo, assim, umas reviravoltas uma atrás da outra, e gente, vai acontecendo umas coisas, e a gente vai vendo a juíza interferindo em algumas situações, e a gente vai se dando conta de que ninguém faz nada grande sozinho, e ele nunca fez nada grande sozinho. A gente vai vendo ao longo do filme em si, tudo que vai acontecendo com a vida dele, desde ele decair, quando ele conseguiu se reerguer, e tudo isso tinha pessoas ao redor. Claro que a gente tem que focar na gente e atribuir a autorresponsabilidade, que é uma coisa que cada dia mais as pessoas estão com mais dificuldade de se responsabilizar. Sempre que a gente conversa com as pessoas sobre alguma coisa, alguma fase da vida delas, ou até ações erradas das pessoas, às vezes elas atribuem muito à criação, à paz, ao que passaram na infância ou situações, mas isso só serve como uma justificativa. E na prática, gente, a justificativa, ela funciona até a letra B, porque quando você tem que lidar com as consequências dos seus atos, você não consegue dizer pra você, convencer você disso. Você tem que lidar com a sua consciência sozinha. Então eu gosto muito do termo de autorresponsabilidade, sabe? Você se autorresponsabilizar. Claro que tem coisa que foge do nosso controle, tem coisas sim que fizeram com a gente que não estava sob o nosso controle. Todo mundo é suscetível a isso, todo mundo já foi criança, todo mundo foi governado de certa forma por alguém até ter a maioridade e tomar as rédeas da própria vida. Mas a autorresponsabilidade é uma coisa muito representada
representada nesse filme. E é através da autorresponsabilidade que ele atribui pelos próprios atos dele que ele consegue resolver a questão dele, ele consegue salvar a filha dele e ele consegue fazer com que a própria inteligência artificial reconsidere as suas próprias sentenças e perceba que ela também cometeu erro, sendo uma inteligência artificial que estava ali para não cometer erro. Porque o fator sentimento e instinto humano ajuda muito na questão de julgar uma pessoa. E uma inteligência artificial que apenas está pautado em fatos deixa muita coisa passar. Então essas são as lições que a gente aprende com esse filme. A gente aprende como lidar com os erros, porque a gente vê na prática aquele homem cheio de falhas, cheio de coisas que ele deixou de fazer ou que ele acabou tomando decisões erradas que fez ele chegar ali. Ele tendo que lidar com isso e a gente vê na prática. A gente vê a questão também de seguir em frente, que é muito legal, é tudo na prática, porque ele perde muita coisa, né? Ele já tinha perdido um parceiro, depois ele perde a ex-mulher dele, que não era porque o relacionamento não deu certo, que ele queria que aquilo acontecesse com ela. Ele perde amigos, é uma coisa atrás da outra. Então a gente vê muito sobre ter que seguir em frente, aprender com os erros e seguir em frente. É literalmente essa frase que é falada no final do filme. E também sobre que ninguém faz nada grande sozinho. E se faz, muitas das vezes é porque não reconhece as pessoas que ajudaram, sabe? A gente tem que ser grato também às pessoas que estão ali com a gente. E no final do filme a gente vê um homem muito grato por poder estar ali e poder cuidar da filha dele. Porque por algum milésimo de segundo ele teve a convicção de que ela poderia ter perdido a mãe e também perderia o pai, teria sido criado aí pelos avós e que era um papel dele que ele queria fazer, que era criar a própria filha. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês tiveram essas interpretações e aprenderam essas coisas com esse filme. Se vocês tiraram outras lições, comenta aqui pra eu saber. E até o próximo vídeo.